Meus amigos do Vale Síndico, meus internautas aqui do canal, um prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje uma presença ilustre do meu amigo aqui, Tiago Natário. E aí, Tiagão? E aí, tudo certo? Tudo. Ele é, vamos dizer, da família Vale Síndico já, né? E é uma honra para mim, sim, saber que sou dessa família que tanto trabalha aí pelos condomínios, pelos síndicos. Hoje você vai ter uma palestra em Taubaté, né? Exatamente. Fiz aqui hoje uma parada aqui obrigatória aqui no Jaime. Em Jacareí. Exatamente, que fez esse convite para eu estar aqui, conversando um pouco com ele sobre algum assunto. E daqui a pouco a gente vai estar lá em Taubaté, na OAB, e vai ser mais uma vez uma honra. Que horas que vai ser lá? Lá inicia às 19 horas a palestra. Então daqui a pouquinho a gente já está lá. Isso aí, um abraço para o Dr. Felipe, que é o presidente da OAB lá da Comissão de Direito Condominial lá da OAB de Taubaté. Exatamente, aproveito para deixar meu agradecimento aqui para ele também pelo convite e vem acompanhando o trabalho que ele vem fazendo aí à frente da comissão, um trabalho excepcional. Muito bacana. E aproveitar para fazer uns agradecimentos aqui, tá? A Alvo Zeladoria, o Sérgio, a System, o Douglas, a CMC Construções, o Felipe e o César, a Ortecom, a Claudinei e a Maria. A Maria está aqui conosco. Fala um oi, Maria, como sempre. Boa tarde, pessoal. A Lima Coberturas, o Alexandre, a Itapura Seguros, o Celso e o Paulo, e a Comissão de Direito Condominial de Jacareí, Dr. Marcos Veloso, Dra. Adriana Veloso, a de São José, a Dra. Marcela Gondim e o Dr. Davi Bastos, tá? E aqui hoje nós temos a Comissão de Direito Condominial, né, da OAB do Vila Prudente. Está aqui o presidente aqui, né? Vila Prudente, São Paulo. São Paulo. Então, muito bacana. Quero aproveitar também para dar um abraço aí no Dr. Carlos Guerra, que é o presidente da OAB aqui de Jacareí. A Natália e associados, né? O Dr. Tiago está aqui com a gente, e a família, né? Que já são 4 irmãos, né? Exatamente, 3 irmãos, o pai, a mãe. Todo mundo lá dentro. Advogado. Isso. Aos síndicos do Vale, o Kleber e o Ricardo. E hoje vamos tratar de um tema muito, vamos dizer assim, polêmico. Coisa do dia a dia, que não dá briga. Não, imagina se desse. Simples. Afinal de contas, multa dá algum problema em condomínio? Alguém tem problema com multa? Os condôminos não são todos condôminos de pessoas que não dão trabalho para o síndico. Então... um tema bacana, condômino antissocial. Coisa simples do dia a dia. Um tema leve, né? E para começar esse tema, antes eu quero dizer que o Dr. Tiago Natário aqui, já falamos, né, que você é presidente da Comissão de Direito Condominial, mas você tem mais algumas coisinhas, fala aí pra gente. Na verdade, a gente advoga nessa área de direito condominial, a gente escreve aí para alguns jornais e revistas, inclusive tive a honra de um artigo, tá na Vale Síndico News. E é nosso colunista agora, vai ser a partir de agora nosso colunista, né? Exatamente, então lá nós escrevemos sobre Assembleia de Condomínio na Prática, fica o convite para quem não leu ainda, ter acesso à revista e ler o artigo, está na última página, fechando aí a revista. Fechando com chave de ouro. Exatamente. Além de escrever para diversas revistas, jornais aí no caminho, a gente dá consultoria a condomínios, faz jurídico efetivamente de condomínios e administradoras. E estamos aí falando sempre sobre o condomínio. Gente, ele é meu amigo, né? Mas ele é um dos principais palestrantes do Brasil. É uma honra ter ele aqui, tá? É um dos principais. Então, assim, sempre vai estar com a gente, sempre que puder, no Vale Síndico, palestrando pra gente. Fora os cursos, né, Tiago? Exatamente. Agradeço as palavras, mas bondade aqui do meu colega. A gente está conversando um pouquinho com todos vocês aí no Brasil afora. Inclusive, a gente vai estar agora na sexta-feira em São Luís do Maranhão. Queria deixar um abraço aqui já para o meu amigo Vinícius, da VSG, que tem feito aí um ótimo trabalho lá também. E a gente vai comparecer lá para poder corroborar um pouquinho com o evento, falar um pouquinho e aprender bastante. Da próxima vez me convida, viu, Vinícius? Vamos lá. O que a convenção e o regulamento trata sobre o assunto? Na verdade, quando a gente fala em condomínio, nós sabemos que os condomínios têm que ter regras. Condomínio pauta de regras por quê? Primeiro ponto, por que moramos em condomínio? Sempre essa pergunta que rege a vida aí. Nós moramos em condomínio porque sozinhos
nós não temos a condição de ter aquilo que em conjunto nós temos. Passando por essa etapa, nós sabemos que se não tivermos regras e normas, dificilmente vai ter uma convivência boa dentro do condomínio. Até porque é como um casamento. São culturas diferentes, aprendizados diferentes, famílias diferentes que se unem dentro de um bem comum, e ali nós precisamos ter as regras que tem a previsão ali na convenção do condomínio. Eu sempre digo que não faça a regra que você não possa cumprir. Isso é muito importante, porque aí a gente já vai lembrar daquela questão do bom senso também. Porque se a gente não ter bom senso no dia a dia, a gente vai cobrar do outro o que a gente não tem condição de fazer, e daqui a pouco as normas do condomínio ficam dificilmente vai ser aplicado. Eu já vi condomínio, por exemplo, que disseram que 22 horas o salão de festa ele tem que parar a festa, ou seja, você fecha o salão, as luzes se desligam automaticamente, o que me parece muitas das vezes ser um absurdo, porque no dia a dia é possível às 22 horas a gente concluir uma festa? Não vai ter possibilidade. Então tem algumas normas que de fato vai trazer um certo problema. Mas onde estão essas normas? Normalmente temos diversas normas no próprio Código Civil. Tem um artigo do Código Civil que ele cria a convenção do condomínio, que é o 1334. Lá ele diz o seguinte: a convenção disporá sobre, e aí vem lá com 5 incisos, tratando tudo que a convenção pode disciplinar. E mais do que isso, no inciso número 5 fala que vai ter criação dentro da convenção o regulamento interno, que vai tratar sobre todas as normas aí, de forma muito mais clara, ambiente a ambiente do condomínio, para que nós possamos ter a condição de saber que ele tem as regras e temos que ter a condição de cumpri-las, até para não sofrer as penalidades que ele tem. Por isso mesmo que eu acho que não crie normas que você não vai cumprir depois, né? Na verdade. Então o regulamento interno pode ser engessado nesse ponto, porque eu vejo muitos regulamentos muito severos e depois acaba que não aplica, e eu acho que depois essa aplicabilidade dele fica muito prejudicada, né? Exatamente. Olha como que é importante essa questão também. Quando o síndico não aplica o regulamento interno ou a convenção, primeiro que a ele não é dado o direito de não aplicar, porque o artigo 1348 diz que o síndico tem como dever aplicar, cumprir e fazer cumprir as normas da convenção e do regulamento interno. Então, diante da não aplicação, nós podemos imaginar até que o síndico não está administrando o condomínio de forma conveniente e que por esse motivo 1/4 dos condôminos podem se reunir, fazer um abaixo-assinado com um edital de destituição do síndico e fazer a retirada dele. Na verdade, dentro disso, já estou pegando um pouco nesse gancho aí, o papel do síndico para evitar os conflitos, qual que seria? Primeiro ponto, de fato fazer cumprir a convenção e o regulamento interno. Também a gente pode colocar aí que ele tem que divulgar. Muitas das vezes a convenção e o próprio regulamento é um documento que ele não aparece no condomínio, quando na verdade deveria aparecer. E muitas das vezes os próprios síndicos dizem o seguinte: quando você comprou você teve a sua. Eu acho que esse é o tipo de documento que o condomínio deveria investir em sempre ter cópia dele à disposição, fazer entregas, quem sabe a cada 2 anos ou a cada 1 ano, para que as pessoas tenham conhecimento. Hoje em dia nós temos essas telas nos elevadores dessas empresas de mídia, não custa, pega lá as normas do condomínio, vai colocando de pouquinho em pouquinho. Ou mesmo no salão de festa, por exemplo, colocar avisos, né, daquele local, na piscina, colocar também. Exatamente. Ajuda bastante. O próprio regulamento interno ele já vem todo desmembrado de área a área. Então não custa ter lá uma página do regulamento interno da piscina já exposta lá para que a pessoa conheça as regras, porque muitas das vezes ocorre de fato a falta do conhecimento. Aquele condômino que ele vem novo para um condomínio, o correto seria ele ler a convenção do condomínio e o regulamento interno antes de pisar dentro do prédio, porque ele já pode infringir normas ali do dia a dia. Então, ao comprar um apartamento, a primeira coisa que ele imagina é fazer a mudança. Tem condomínios que vai dizer que a mudança está liberado o horário a partir das 9, outros às 10, outros às 8. Então, por ele pura e simplesmente não saber da regra, ele já pode ser objeto, infringir a norma e ficar aí sujeito a advertência, multa e etc.
Então, e uma vez que esses caras infringam a regra, né, vai se gerar um conflito. Exatamente. Então, até uma observação que eu faço, esse papel do síndico ele é muito importante nesse ponto. Ele, de fato, tem que divulgar o regulamento interno, divulgar as normas do condomínio. Quanto mais ele divulgar, menos problema ele vai ter. E na hora de aplicar a advertência, na hora de aplicar a multa, ele vai dizer o seguinte: eu te informei antes. Eu te dei o regulamento interno, eu te dei a convenção, você assinou o que você recebeu, você sabia que a norma estava lá na entrada do salão de festa, então se você não cumpriu, não é porque você não sabia, é por qualquer outro motivo, menos alegar que desconhecia as normas. Mas e aí, por exemplo, que o condômino acabou gerando um conflito e não foi resolvido? E temos de partir para as sanções, né? Nesse caso, quem aplica a multa é o síndico ou é o conselheiro? Então, isso é muito importante, porque eu sempre costumo dizer o seguinte: falta nos condomínios, e muitas das vezes no corpo diretivo, de repente uma explicação, uma aula que pudesse mostrar qual que é de fato o papel do síndico, qual que é de fato o papel dos conselheiros. Eu conheço condomínios em que os conselheiros é quem mandam no condomínio e o síndico faz o papel de simplesmente obedecer. Marionete. Exatamente. Então, se a gente conhecer o papel de cada um, se nós olharmos para o Código Civil, e vamos deixar a convenção de lado por enquanto, porque cada convenção vem trazendo uma situação diferente. O Código Civil traz como função do conselheiro, pura e simplesmente o seguinte ponto: cabe ao conselheiro dar parecer sobre as pastas. Ponto. Se a convenção não fala absolutamente nada, a função que ele tem está lá no Código Civil. Isso é do Conselho Fiscal. De fato, as convenções de condomínio, elas muitas das vezes, primeiro, criam lá o Conselho Consultivo, que é aquele conselho que ele vem ali para ajudar, para opinar e etc., mas nós temos que entender os limites. Se nós olharmos para o 1348, que ainda está lá, é dever do síndico, compete ao síndico, é a ele que cabe a aplicação da multa. Então a multa sempre será aplicada pelo síndico. É óbvio que ele vai contar sim com a colaboração dos condôminos que viram a infração, fizeram anotação no livro, ou mandaram e-mail, ou mandaram a foto, a prova e etc. Isso vai ser submetido ao síndico. Mas normalmente nas convenções de condomínio o papel do conselho é o de julgador dessa multa. Diante de uma multa aplicada, de um recurso feito, aí sim vem o conselho dizendo o seguinte: agora vamos tratar e vamos definir ou vamos julgar se essa multa vai ser mantida ou não. Mas aí a gente tem que obedecer cada convenção de condomínio. Tem convenção de condomínio que não prevê dessa forma. E se a convenção de condomínio não prevê, a lei também não trata sobre o assunto. Então nós não temos que imaginar que é automático, cabe ao conselho julgar. Cabe ao conselho julgar quando previsto na convenção. Me diz uma coisa, Tiagão, é o seguinte, aqui é Tiagão mesmo, viu? Que é meu parceiro, isso aqui. Eu gosto muito da tipificação da multa. Ela sendo leve, média, grave e gravíssima. Para poder também, para poder aplicá-la, na minha opinião, de forma correta. Porque, por exemplo, uma coisa é jogar uma bituca de cigarro. Outra coisa é o síndico ser agredido. Eu sei que tem a parte penal envolvida nisso, mas independente, o condomínio tem que resolver isso também. Então, eu acho que no regulamento interno sempre tem que ter a tipificação, porque uma vez que haja um fato grave, para poder diferenciá-lo, né? Entendi, perfeitamente. Agora, bom seria se tivesse, mas a maioria das convenções e regulamentos não traz essa posição, essa situação. Tapar na cara do porteiro é uma coisa jogar uma bituca. Exatamente. Então o que acontece? Quando nós falamos aí de como nós vamos aplicar e qual que é o grau qual que é a gravidade ou o perigo disso, é muito subjetivo. Então algo que para um síndico pode parecer mais ou menos, ou seja, pode parecer grave, para o outro não é tão grave. Jogar uma bituca, por exemplo, de cigarro pela janela, entre aspas, muitos poderiam olhar e falar: não, isso é leve, mas isso pode ter uma imensa gravidade. Se pegar fogo lá embaixo. Pode pegar fogo lá embaixo. Segundo, naqueles condomínios que tem toldo, vai fazer o furinho lá, já está depredando o patrimônio do próprio condomínio. Então essa questão de leve, grave, etc., a lei não trouxe dessa forma.
A convenção, quando não trouxer, fica muito difícil, porque se a convenção fala que terá advertência anterior e ela não trata da questão da gravidade, ainda que nós imaginarmos aí algo grave, que seria um tapa no síndico ou no porteiro, como que a gente vai fazer? Se a lei falou que a gente tem que aplicar advertência, se a convenção é expresso que a gente tem que aplicar advertência, não nos parece um absurdo ter que aplicar advertência para um ato totalmente de má fé, que a pessoa vai e agride o outro? Não parece um absurdo? Qual é a sua opinião a respeito disso? A minha opinião, na verdade, é o seguinte. fato grave. Exatamente. O senhor multa direto ou o senhor adverte? Eu acredito que diante da omissão da convenção do condomínio, se nós tivermos aí algo que seja totalmente grave mesmo, aí sim nós partiríamos para uma multa. Mas mesmo assim eu já mostro também o outro lado dessa minha linha de raciocínio, que é o que? A pessoa vai alegar o seguinte, que a jurisprudência diz que você tem que ter advertência para antes de multar. Ou seja, você tem que dar o direito à ampla defesa e o contraditório. E a pessoa teria que ser punida anteriormente. Se nós formos aí comparar o que nós temos aí fora, a gente tem uma regra, a gente tem um costume de se aplicar a advertência antes de multa. Por mais grave que seja um problema dentro de um condomínio, quando se trata de AVCB, ou seja, do corpo de bombeiro fazendo a visualização, a vistoria dentro do prédio, ele não chega e já lacra do dia para a noite. Ah, mas não tem extintor, que é gravíssimo. Não tem mangueira de incêndio. Ele não chega lá e faz assim, eu vi, já estou fechando. Ele te dá um comunique-se e cumpra. Ou seja, ele está te dando uma advertência anterior. Nos casos de multas de trânsito, nós sabemos que tem uma multa que, quando não for grave, etc., normalmente você aplica essa advertência e aí a pessoa pode falar o seguinte, ou melhor, quando aplica a multa você diz, eu gostaria que fosse degradado em advertência, porque é uma pena levíssima, etc. Mas normalmente quando a gente recebe uma multa, primeiro ponto, a gente já não recebe a multa, a gente recebe dando o direito de recorrer. Então tem muitas questões aí que a gente tem que analisar, mas tem que olhar para a convenção. Se a convenção falou que tem que ter advertência, dê advertência anteriormente. Se a convenção for omissa, a jurisprudência é muito forte em dizer que tem que ter advertência. Voltando lá na questão do grave, leve, etc., e gravíssima, eu acho que o melhor caminho também é obedecer à convenção. Se a convenção também não tratou desse assunto, parte para a advertência, porque esse condômino infrator, ele vai infringir de novo. Tenha paciência, não adianta a gente aplicar uma multa sem a advertência, sem a ampla defesa, sem o contraditório, e daqui a pouco a gente levar isso aí a juízo, e aí a gente perder lá na frente. Mas vamos supor, por exemplo, no caso que aluguel, por exemplo, o cara fez a mudança e não cumpre o horário e faz fora do horário, tal. Ali ele normalmente não vai mudar novamente, né? Vai ser muito difícil isso daí. Concordo. Então, assim, nesse caso, alguns casos, caberia uma multa direta por ser um tipo específico de infração? Então, aí perceba, a gente sai do quesito gravidade, porque fazer uma mudança fora do horário não é ato grave. Sim. E a gente, você percebe como é relativo? A gente esqueceu o que é grave. E agora a gente colocou aí como se fosse assim, é a única oportunidade. Mas essa multa, ela não é aplicada à unidade? Então, independente de ser aquela pessoa ou não, o condômino que está ali, o responsável, ele vai pagar. Mas mesmo assim, vamos voltar na questão da advertência ou não. Não é porque algo aconteceu e tem pouca possibilidade de acontecer novamente que a gente não vai aplicar a advertência, porque a jurisprudência não trouxe dessa forma. A jurisprudência não disse assim, em casos em que há pouca possibilidade de acontecer, você pode aplicar uma multa direta. Ela não tratou sobre esse assunto. A jurisprudência vem dizendo que, normalmente, ou seja, na maioria das vezes, você precisa aplicar uma advertência para depois ter uma multa. Esse caso desse condômino que ele mudou, é uma advertência. O outro que vai entrar, pode ser que ele já vai entrar descumprindo também, fazendo mudança fora do horário. E você vai aplicar uma multa. Mas uma coisa também, as advertências, elas são classificadas por fatos, tem que ser um fato igual, ou você fizer por exemplo, ele fez a mudança, mas depois ele fez barulho, por exemplo.
quando ele fez barulho, eu já posso partir para multa ou tem que advertir por fato? Tem várias regras. A convenção do condomínio tem algumas convenções que diz o seguinte, que se caso houver advertência no último, e aí ela seleciona o quesito tempo, nos últimos 12 meses ou nos últimos 6 meses, no caso da reincidência, aplica-se a multa. Tem convenções que elas dizem o seguinte, que a advertência, ou melhor, a multa tem que ser aplicada em caso onde já houve advertência por casos específicos, ou seja, por aquela situação. Eu particularmente parto do pressuposto que o ideal seria ter advertência para cada caso. Vou dar um exemplo. Nós, por exemplo, temos crianças, temos filhos. Imagina que hoje o seu filho está jogando lá na quadra, e aí de repente ele subiu na grade. Não podia subir na grade, toma uma advertência. Aí você foi lá e ensinou o seu filho que está aprendendo, que ali não pode, filho, ali não pode, você não pode fazer isso, porque senão o papai vai ser multado e etc. Aí no outro dia, passados 6, 7 meses, seu filho andou em cima do jardim. Aí a gente já tem que pensar o seguinte, se a gente seguir a teoria de que não tem especificidade, eu já vou aplicar multa, porque um dia ele subiu na grade, outro dia ele pisou no jardim. Não nos parece um pouco, vamos dizer assim, pesado demais? Você vê como que é importante ser algo específico? Aí você notificaria de que, embora ele aprendeu que não pode subir na grade, ele também tem que aprender que não pode subir no jardim. Agora, seria muito justo nós aplicarmos uma multa se ele volta a subir na grade novamente. Porque então, já foi advertido. Então a convenção de regulamento interno é muito mais educativo do que punitivo. Eu acho que tem os dois caráteres, sem dúvida alguma. Toda pena ela vem com os dois caráteres. Mas eu acho que em condomínio, não adianta a gente segurar o regulamento embaixo do braço e fazer assim, eu vou ser o mais rigoroso possível. Esse rigor em excesso não resolve problema, ele cria problema dentro de condomínio. Daí eu passo a imaginar que eu acho que o mais correto seria ser algo específico. Porque tem regras dentro do condomínio que os condomínios, embora nós não podemos alegar que nós desconhecemos a lei, mas tem regras que são muito específicas. Num determinado dia você vai entrar numa sauna em um condomínio e você não observou que aquele dia não era o dia para o sexo masculino, era para o feminino. Só que como um dia atrás, lá no passado, 6 meses atrás, você parou o carro de forma errada, agora é multa. Não parece ser um pouco pesado? E aí a gente tem que aplicar também bom senso. Se não tivermos o bom senso nesse momento, a gente pensou o seguinte, 6 meses eu parei o carro errado, agora eu entrei sem querer na sauna, logo eu já observei que não podia, passei 5 minutos lá dentro, saí e já tomei multa. É um conceito, né, na verdade. Conceito, exatamente. É um conceito, que na verdade, se você for ver, ele socialmente, que é o tema que nós estamos tratando aqui, ele não está se adequando, né, às regras do condomínio. Então, quer dizer, mas assim... toda opinião, né? Exatamente. Agora, é importante o seguinte, bom seria se as próprias construtoras, ou seja, ao elaborarem uma convenção feita por advogado, que pudesse mensurar e que pudesse entrar em todas essas questões. Porque tem muitos problemas que a gente tem no condomínio, porque não ficou específico algo na convenção. Se tivesse escrito lá, que independe... Mal redigido. Aí a gente daria o quê? Situação a dizer o seguinte, aqui já está escrito, que independe do ato, não precisa se repetir o mesmo ato, você vai ser multado dessa mesma forma. Aí a gente já teria uma lei. E a convenção tem poder para isso, porque a convenção é uma criação do Código Civil. E as normas são definidas por quem? Pelos próprios proprietários. Desde que não confronte, né? Exatamente, desde que não confronte. Mas nesse caso não teria confronto. Por quê? Porque a gente estaria imaginando uma pirâmide onde vem lá a Constituição Federal, Código Civil, depois Convenção, Regulamento Interno, nada foi contra o próprio sistema, não existe antinomia, não existe lei que vai contra outra lei superior, e nesse caso eu acho que seria possível. Mas se nós não temos definido essa situação, fica uma situação já muito delicada. E o valor dessas multas? Outra questão de convenção. As convenções têm que definir. Muitas convenções trazem que tem que ter o valor da cota de condomínio, outras trazem o valor do salário mínimo, e aí a gente vai ter que observar o que diz a convenção. E também está escrito no Código Civil, na Lei 4591, que a convenção determinará o valor da multa. Então tem que tomar cuidado. Por isso que a convenção do condomínio é muito importante para todo síndico. Eles têm que ler.
Eu já vi casos em que houve uma aplicação de multa com base no valor da cota condominial, que naquele condomínio especial eram R$400, só que a convenção falava que tinha que ser a base do salário mínimo. E aí aplicou-se multas dessa forma durante anos. Como que fica? Quem vai pagar por isso? Porque aplicou da forma correta e aplicou com um valor errado. Será que nós não poderíamos imaginar que o síndico que deveria ler a convenção do condomínio, ele não é responsável por isso? Mas e quando muitas vezes a convenção e o regulamento interno, a convenção é omissa, como determinar o valor? Então, aí ele teria que chamar uma assembleia, também fala, isso aí está previsto na lei, que tem que chamar uma assembleia para definir qual vai ser o valor da multa. Então, nesse ato de chamar a assembleia se define o valor, muitas das vezes no próprio regulamento interno, se não existe, chama uma assembleia para alteração do regulamento interno e nessa alteração do regulamento interno coloca essa questão, que a multa vai ser estipulada no valor de tanto. Lá também pode ser colocado que se vai ter advertência anteriormente, se essa advertência é verbal ou não. Uma das saídas desse caso, em que a pessoa resolve fazer ele infringe o regulamento interno por uma única vez e você pensa que você foi prejudicado porque você não teve a oportunidade de aplicar a multa naquele momento, seria se a própria convenção e regulamento interno trouxesse a possibilidade de uma advertência verbal. Porque o que aconteceria? O próprio zelador ou porteiro iria se dirigir até o condômino que está fazendo a mudança e dizer o seguinte: eu estou te advertindo ao pedido do síndico, verbalmente, porque você não está cumprindo o regulamento interno, e se caso você não parar, seja você está com o elevador cheio, termina esse elevador aqui, devolve as coisas ou leva para o caminhão. Se caso você não parar imediatamente, será aplicada uma multa, porque a convenção e o regulamento interno prevê a advertência verbal. Nesse caso, a gente não passou por, entre aspas, por enganado. Isso aí pode ser aplicado também no caso das festas. Você fala assim, a pessoa nunca fez uma festa. O dia que ela resolveu fazer uma festa foi a festa, o barulho, a balada. Aí você pensa, nunca mais vai fazer uma festa de novo. Não, se tiver a previsão da advertência verbal, quando o porteiro vai ligar lá, fala, abaixa o som. Vai ligar de novo, abaixa o som. Não abaixou, você já foi advertido. Agora amanhã vai ter uma multa na sua porta. Então é um caminho de solução. É muito bom. Tem alguma outra penalidade que possa aplicar ao condomínio infrator? Exemplo, multa de 5 vezes o valor da cota de condomínio? Tem sim. Essas multas que nós estamos falando, normalmente são aquelas multas vinculadas ao valor do condomínio. No artigo 1337, ele vem trazendo uma multa diferenciada, que seria uma multa de 5 vezes o valor da cota de condomínio para o infrator reiterado, ou seja, aquele que reiteradamente não cumpre as normas do condomínio, ou pode chegar até 10 vezes o valor da cota de condomínio para o condomínio antissocial. Agora, tanto para o condomínio antissocial quanto para o infrator reiterado, um dos requisitos é o quê? Existir infrações reiteradas. E o quórum? O quórum para esse tipo de aplicação, costumo dizer que o nosso legislador ele foi um pouco infeliz nesse momento. Parece que ele não mora em condomínio. Por quê? O quórum para esse tipo de aplicação são de 3/4. Nossa. Olha a dificuldade para uma aplicação de uma multa como essa. Se nós não conseguimos normalmente nem 2/3 para alterar a convenção do condomínio, imagina 3/4. Que dirá 3/4. É para não aplicar. Então a gente já tem uma certa dificuldade de aplicação. Para o infrator reiterado, dificilmente a gente consegue, porque o infrator reiterado é aquele lá que está diariamente cometendo falhas e problemas e infrações que estão no dia a dia do condomínio. Um exemplo, então ele vai lá e ele aumenta o som toda hora, mas ele aumenta o som moderadamente, ou ele simplesmente para fora da delimitação da vaga dele sempre, ou ele para no lugar que era uma vaga de carga e descarga toda hora, aí você chega ao ponto de ter uma multa de 5 vezes. Reunir por conta desses motivos, acaba, vamos dizer assim, não tendo acaba não tendo por parte dos condôminos uma aceitação, porque não é algo que vai modificar a vida do dia a dia. Até porque, a cada vez que ele parar, você aplica uma multa. Se ele parar
30 vezes no mês, se ele infringir 30 vezes no mês, são 30 multas. E algumas multas são dobradas também, né? Exatamente, a convenção pode prever que a multa, no caso de reincidência, seja dobrada. Então, existem várias penalidades aí que pode fazer com que essas coisas do dia a dia, esses problemas, sejam resolvidos. Mas a gente tem também situações em que mesmo assim não são. Quando o cara tem muito dinheiro. Vamos imaginar um caso como esse. A pessoa tem dinheiro, o cara tá nem dinheiro. Tem casos em que a pessoa rasga tanto dinheiro que ele fala assim, ele já liga pro síndico e fala assim, hoje eu vou ir com o pessoal lá para casa, a gente vai fazer uma festa, a gente vai se badernar, a gente vai bagunçar. Então, nesse caso, eu já te aviso antes. Manda multa lá pra gente, porque a gente vai pagar, não tem problema não. Aí você pega uma pessoa que tem uma condição elevadíssima e você, só com a multa, você não resolve o problema. Nós em São Paulo tá cheio de jogador de futebol, artista, né? O cara, pra ele não faz diferença isso daí. Não faz diferença. Como que eu aplico essas multas na prática? Na prática. Chegando aí ao ponto da multa de 5 vezes o valor da cota ou até de 10 vezes o valor no caso do antissocial. Primeiro ponto, teve o ocorrido, teve lá o fato. Isso aí vai partir de um porteiro, de um morador que vai fazer a denúncia do que aconteceu. Dali vai surgir o quê? Alguma nota, seja ela no livro ou através de um e-mail, chegou ao conhecimento do síndico. O síndico é quem vai fazer e analisar se cabe a aplicação da multa ou não, ou no caso a advertência. Então a gente vai imaginar que lá o ideal, o caminho mais correto, obedecendo jurisprudência, é ter advertência. Então ele adverte. Ao advertir, eu tenho que dar o direito da pessoa se defender. Então a advertência não é um ato unilateral que você simplesmente não ouve a outra pessoa. Você vai dar uma advertência e lá você vai constar. Você terá um prazo de 5, 10, 15 dias, etc., para você apresentar as suas razões, a sua defesa. Essa advertência pode ser contestada e, de repente, o próprio síndico vai falar, não, de fato, está explicado, está resolvido, entre aspas, minha advertência, eu estou praticamente que degradando ela em nada, e essa advertência já tem uma solução ali, porque pode ser que, de repente, fale assim, não, você confundiu, não foi eu. Você achou que foi o meu filho, mas olha a foto bem aqui, não é meu filho. Isso é muito problemático em barulho, né? Porque uma unidade reclama da outra. Exatamente. Aí a outra chega e faz a contra-notificação. Se não tiver mais que uma unidade reclamando, acaba ali, né? O assunto acaba ali, né? Não tem jeito do síndico levar para frente. É muito importante isso, como você levanta, Jaime. Por quê? De fato, tem aquelas pessoas que eles abusam do direito de reclamar. Então a pessoa, pura e simplesmente, qualquer coisa que aconteça, ela já liga para reclamar. Então o que nós costumamos falar é o seguinte, exemplo, tem 4 apartamentos naquele andar, somente uma pessoa reclama? Então o que vai acontecer? O ideal seria que tivesse outras pessoas reclamando, até para o síndico falar assim, agora subimos o grau desse tipo de reclamação, agora está infringindo em si o condomínio como um todo. Então aí sim você vai tomar as providências de advertência, multa, etc. Para essas pessoas que reclamam sozinhas, muitas das vezes pode estar acontecendo de a pessoa ter um problema com o seu próprio vizinho e a lei também dá resguardo para essas pessoas. Os vizinhos entre si têm o direito de uma ação baseada no direito de vizinhança para que cesse a interferência, ou seja, para que você não seja perturbado a sua vida inteira. Então eu acho que o que tem que dizer para um condomínio como esse é o seguinte, só você está fazendo essa reclamação, o condomínio em si, até esse momento a gente não pode agir, a gente vai agir a partir da segunda reclamação, mas você tem todo o livre acesso de direito de ações aberto na justiça para você resolver o seu problema. Porque as pessoas também não podem confundir, entrando no tema barulho, mas não entrando muito, né, que daí seria um tema só para a gente discutir sobre isso, que tem o barulho do dia a dia que a pessoa do morador também, né, e as pessoas confundem barulho de chuveiro, barulho de descarga, enfim, e querem entrar dentro desse mérito, é complicado, né? Verdade. E outra, como que vai fazer? A gente vai ficar com um decibelímetro na mão? Então. Tem normas, NRs, que falam sobre barulhos, decibelímetro, quais são as medições, etc. Falam aí, de salvo engano, 35 a 45 decibéis, etc. Mas é difícil a gente dizer, tá medindo, etc. A pessoa para de fazer o barulho. Então, o que normalmente se faz em condomínio é quando passa a ter aí a segunda reclamação. Tendo essa segunda reclamação, você chega à possibilidade de fato, continuar naquela linha de raciocínio que a gente vinha vindo, como que se a gente aplica na prática. Então, advertências, dá o direito de contraditório. Quando a gente aplica uma multa, mesmo tendo uma advertência,
clientes, eu não aplico já a multa, já o valor no próximo e junto com o boleto bancário do mês seguinte. A multa ela é também uma carta de multa, dizendo que se caso não houver, se caso não recorrer, porque é nesse momento que cabe, quando a convenção prevê que o próprio conselho vai ser o julgador, é nesse momento que cabe recorrer. Então como que a gente faz? A gente aplica a multa e a pessoa tem que pagar para recorrer? Se a convenção tiver essa previsão, você aplica, mas não tendo, eu não posso aplicar já a multa, eu tenho que aplicar a carta para ele recorrer. Caso ele não recorra, aí sim a multa se efetivou. E na Assembleia? Nessa Assembleia... Na Assembleia tem condômino que leva o advogado. Sim. É permitido? Concordo, entendo que sim, até porque na Assembleia de multa, naquela que a gente vai aplicar, que a gente chamou 2/3 e etc., ali é um tribunal, ali vai ter quem acusa e tem que ter o condômino que tem o direito de ir lá e se defender. Então ele tem sim o direito de chegar lá com o seu advogado. Muitas vezes a pessoa pode não ter a prática do dia a dia, ou ele não pode ter uma fala, de repente ele é tímido, de repente ele quer colocar alguém que de fato conheça do assunto, que analisou a situação. É um direito dele, né? É um direito dele. E eu acho que não pode acontecer de falar que o advogado não vai participar. Até porque a ampla defesa e o contraditório, ele tem que ser dado a todo momento. Isso não quer dizer só lá quando tem o processo judicial. Isso é antes, na fase extrajudicial. Sem dúvida, vamos dizer ali, é um julgamento, né? Exatamente, até porque os próprios moradores é que vão julgar através dos seus votos se eles vão aplicar essa multa de acordo com o que foi levado ou não. Também é muito comum, aliás, não é tão comum, mas eu já vi acontecer, em casos como esse, quando vai se discutir uma multa e a aplicação dessa multa, com síndicos aparecerem numa assembleia desprovidos de convenção de condomínio. Como que a gente vai discutir uma multa, a gente vai julgar uma multa e lá não está a convenção, não está o regulamento interno? Aí eu costumo brincar, né, que vai para aquela aula do quê? De preparação de assembleia. Inclusive agora fazendo menção aqui do vale síndico do artigo que está lá. Se nós não se prepararmos em documentos, como que a gente vai analisar um assunto? Não tem como. Tem que tomar cuidado. É igual entrar com um processo na justiça e não ter processo. Exatamente. E só um detalhe também, quando a gente fala da aplicação da multa junto com o boleto do condomínio, isso é totalmente ilegal. Não pode colocar junto, até porque cabe ao de condômino o direito de dizer o seguinte: eu quero pagar o condomínio, mas não quero pagar a multa. Então, colocar em conjunto no mesmo boleto não é o melhor caminho. Se você aplicou da forma correta, judicialmente você vai ter o direito de cobrança. Mas não tenta ir por esse caminho que a gente vai entrar em supostamente venda casada e etc. Uma forma de coagir para que a pessoa efetue o pagamento aí de forma completa. Ultimamente esse assunto condômino antissocial é um assunto da moda, né? Está estourando em todo lugar. Estourando a boca do balão. É possível tirar um condomínio antissocial do condomínio? Entendi. Então, vamos fazer uma análise. A lei, de forma clara, vamos lá, primeiro ponto. Normalmente a lei prevê quais são as sanções que você tem. Você tem o Código Penal lá descrevendo todo tipo de conduta e sanção. No Código Civil, para quem defende que o condômino antissocial ele não pode ser penalizado com a sua exclusão do convívio, ele defende que não há legalidade. Não tem previsão no Código Civil que diga assim, ó, no caso disso, nós chegaremos ao ponto de te expulsar do condomínio. Isso partiu de interpretações. Então, a linha de raciocínio de quem defende o condomínio antissocial é que não tem legalidade, não tem previsão. O que tem de previsão? Aplicação de advertência, multa de 5 vezes o valor da cota de condomínio, multa de 10 vezes o valor da cota de condomínio, mas não chegou ao ponto de falar de expulsão. Mas a gente tem que analisar também, aí a gente vai ter que se debruçar na Constituição, a gente vai ter que analisar direitos constitucionais, principalmente voltados aí ao direito de propriedade, porque quem também defende a linha de raciocínio de que a pessoa não pode ser expulsa, ela diz o seguinte: mas como fica o meu direito de propriedade? Direito esse que em séculos e séculos a gente vem lutando por ele. Eu vou perder o meu direito de propriedade? Mas do outro lado da questão, de quem defende a expulsão desse condomínio antissocial, ele diz o seguinte:
O seu direito de propriedade, ele não pode ser absoluto, chegando a tal modo que você venha anular o meu direito de propriedade enquanto vizinho. O coletivo prevalece sobre o... Normas, direito coletivo prevalece sobre o individual. E em condomínio, se a gente não imaginar essa linha de raciocínio, aquele condômino que julga ter um direito absoluto de propriedade, que começa a fazer balada de segunda a segunda, não dando possibilidade das pessoas, dos seus vizinhos conviverem com ele, ao mesmo tempo que você está exercendo o seu direito de propriedade absoluto, você está fazendo com que todos os outros condôminos tenham o seu direito de propriedade tolhido. Então, a linha da jurisprudência partiu do seguinte: quando nós estamos diante de situações, e aí a gente tem que falar situações de fato grave, costumo falar que essa gravidade desse condômino antissocial, que é aquele que, ao praticar determinados atos, ele causa uma impossibilidade de convivência com os demais. Muitos mostram aí diversos exemplos que a gente vê aí, não sei se midiáticos ou não, mas muitos falam assim: a pessoa desceu vestido de Batman na Assembleia. Como que a gente vai conviver com uma pessoa dessa? Eu já parto do pressuposto que se a pessoa só está fazendo isso, você tem condição de conviver com uma pessoa dessa, ainda que ela desça de Batman, de Tarzan, o que quiser. Mas quando a gente começa a perceber que esse ato desse condômino, ele começa a ter uma certa gravidade que vai contra o direito à vida, ou à liberdade, ou o próprio perigo das pessoas, aí a gente começa a imaginar que esse direito de propriedade, a gente vai ter ele diminuído, não pura e simplesmente porque a gente quer diminuir, porque a gente também tem direito à vida, direito à integridade física, direito à convivência. E aí a gente vai imaginar que esse direito de propriedade ele vai ser diminuído. Então aquela pessoa que, ao praticar atos que coloquem em risco a vida dos outros condôminos, aquela pessoa que ao praticar atos coloca em perigo a segurança dos demais condôminos, aí sim eu imagino, conforme a jurisprudência vem cada vez mais firmando o seu entendimento de que é sim possível nós imaginarmos a exclusão desse condômino. Seria os 3S. Os 3S, eu costumo dizer que eles servem para dar base a tudo. Eu não preciso ver a convenção de condomínio e o regulamento interno de ninguém para aplicar uma advertência. Só ver os 3S. Basta eu olhar para o Código Civil, que diz que o condômino tem que, ao agir dentro do condomínio, obedecer à destinação de cada coisa e não ir contra o sossego, a segurança e a saúde de cada condômino. Ou seja, a partir do momento que eu não feri os 3S, não é caso de advertência. Então tem pessoas que, quando se deparam com uma situação, elas, ao invés de analisar fazendo uma base com os 3S, elas costumam se debruçar na convenção tentando achar onde está o problema. Pode ser que a sua convenção é omissa, pode ser que seu regulamento interno é omisso, e aí você vai se respaldar onde? No próprio Código Civil, que trouxe o artigo que trata sobre sossego, segurança e saúde. Aí a gente pode entrar num mundo de questões, aquelas questões dos animais, quando as pessoas viram e falam o seguinte: seu animal ele é de grande porte, animal de grande porte não pode. Isso aí já é uma norma que ela já vai contra princípios constitucionais, porque nós temos o direito de ter um animal dentro do condomínio. E o que faz esse animal poder ou não poder não é a questão do porte, até porque a gente pode imaginar um labrador, que é um animal dócil e tem uma função aí magnífica, digna de estar ali do lado de um deficiente visual, é um cachorro de grande porte e ele praticamente não faz barulho. Se nós imaginarmos um pincher, quem dá mais trabalho? O pincher. Então, feriu o sossego dos demais condôminos. Então, não é questão de porte. Ferir o sossego, segurança ou saúde é caso de advertência e na reincidência é caso de multa. Quantos casos você já viu do condomínio conseguir tirar o proprietário lá da unidade? Então, nós temos visto aí, só esse ano, salvo engano, tivemos 3 casos aí que viralizaram aí na mídia, que nos tem mostrado cada vez mais que a jurisprudência tem firmado o entendimento dessa forma. Então é algo que nós sim temos que imaginar. Esses dias atrás comentei para uma rádio de Brasília aquele caso do ex-deputado
que saiu agredindo o porteiro e o síndico. Viralizou o vídeo, né? Exatamente. Pelo fato de que ele achou um absurdo a norma de que após as 11 horas da noite não poderia subir o entregador. Pasmem, aqui na maioria dos condomínios, seja aqui de São Paulo, capital, ou cidades, região, interior, você não pode subir o entregador em nenhum momento do dia. Então ele achou um absurdo, ele foi para agressão física, ele bateu isso, xingou, brigou. Qual que foi, entre aspas, o diagnóstico que a gente deu ali falando naquela entrevista? Esse fato, ele foi um fato isolado? Não, ele não era um fato isolado, segundo o que contaram. Lá naquele caso, já é uma pessoa que tem esse tipo de prática no condomínio. Ele é agressivo. Então, não sendo um caso isolado, ele foi contra a integridade física das pessoas que estavam ali, ameaçou de morte as pessoas, dizendo que ia dar tiro, etc. Ele foi contra o direito à vida. Então, nesse caso, o direito de propriedade que ele julga ser absoluto, ele não é, ele tem que ser reduzido, ele tem que conversar com os outros direitos, ao ponto de a gente imaginar que naquele caso, sim, cabe um pedido, entre aspas, chamar uma assembleia, aplicar a multa de 10 vezes o valor da cota de condomínio, e pedir exclusão. Mostrar que ele está naquela situação e com essa autorização a gente chegar a juízo e pedir sim a exclusão. Não quer dizer que ele vai ter que vender o apartamento dele. O direito de propriedade ele tem diversas facetas, uso, gozo e etc. Então ele vai perder o direito de uso. Ele não vai ter aquela posse direta. Ele continua podendo alugar, dar incomodado, vender e etc. Agora, é muito importante também que essa pena, ela não pode ser uma pena perpétua. Eu não posso virar pura e simplesmente falar nunca mais ele entra. Até porque o nosso direito, ele sempre parte do pressuposto de que não existe penas perpétuas e a gente sempre tem que ter o direito da pessoa, entre aspas, voltar ao ambiente social. Isso é muito bom você colocar, que eu nunca vi colocar, tá? Assim, que eu acho que quando tira a pessoa o ambiente social é para sempre. Não é, né? Não, a gente não pode imaginar isso, porque o nosso sistema não dá isso. Quando a gente trata aí do direito penal, do direito criminal, quando a pessoa ela é levada a um presídio, a gente tem que imaginar o que ali? Que a pessoa vai ter meios e caminhos para ele voltar à sociedade. Então, dali vai ter pena de regime fechado, semiaberto, aberto, e ele vai progredindo. E nós não podemos imaginar que uma pessoa, um condômino desse, que de 20, 30 anos de idade, que tem uma pena dessa, quando ele chegar com 60 anos, ele ainda vai ter essa pena. Até porque a situação passou, aquele momento da vida dele passou, e a gente tem que admitir que ele vai progredir. Essa é a palavra que eu estava buscando aqui, eu não estava achando. Achou bem. Nossa, foi um prazer enorme ter você comigo. Eu espero que a gente faça mais vídeos, né? Porque foi uma aula aqui hoje, né? Foi muito bacana, adorei. Não é porque você é meu amigo não, né? Já te falei isso, né? Então, não tenho nem palavras para definir isso aí, que eu adorei. Imagina. E espero que agora não vai dar para você ir no sábado lá, que você vai estar em São Luís do Maranhão, mas no próximo ele vai estar aqui com a gente, se Deus quiser. E passo a palavra para você fazer suas considerações finais aí. Eu agradeço o convite. Quando falei que iria ir para Taubaté, Jaime logo que ficou sabendo, ele falou assim, parada obrigatória em Jacareí. Amigo vem na casa passa na porta da casa da gente, não vai parar? Não tem jeito. Mas eu primeiramente aproveito para agradecer. Obrigado. Jaime tem sido uma pessoa aí que tem feito um belo trabalho, principalmente aqui na questão do Vale, etc. A gente tem acompanhado o trabalho que você tem feito e eu fico muito honrado. Honrado primeiro por ter a sua amizade, honrado por fazer parte dos negócios do Vale Síndico, da revista, de vir aqui. Tenho assistido diversas entrevistas magníficas de diversas pessoas aí do nosso mercado, do próprio presidente da CONASE, Sérgio Craveiro. Então eu tenho visto aí diversos trabalhos que vocês têm feito, tenho acompanhado de perto
tenho visto cada entrevista e tenho visto o alto nível das entrevistas. Nem quando você me convidou, fiquei um pouco nervoso, falei, tem que saber do assunto, tem que dominar o assunto, porque eu sei que o público que está nos assistindo, eles buscam material, eles buscam conteúdo, e hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho do dia a dia que a gente tem na vida condominial, falando sobre direito condominial, e isso é o que a gente faz. Eu costumo brincar que eu só sei fazer isso. Do resto a gente tenta dar um jeitinho, mas de condomínio é uma paixão mesmo. A gente acabou gostando desse assunto e a gente estuda. Dá para perceber. Gente. Pessoal, muito obrigado. Sábado os síndicos estão mais que convidados para ir no Vale Síndico, seja síndico de São José, Taubaté, Jacareí, Caçapava, Pindamonhangaba, Mogi das Cruzes, São Paulo, Guarulhos, enfim. Da onde vocês quiserem virem, será um prazer tê-los aqui. Só lembrando que vamos ter palestra e vai ter o stand-up do Victor Armar. Vejo vocês lá. Um abraço.